Pessoal, vocês gostaram do vídeo da fofoca de corretor? Eu gostei de fazer, porque eu gosto de contar fofoca que eu já vivi. Então, nossa, tava sol até agora, quando fez sombra eu coloquei o óculos. E nós temos outras várias histórias. Uma delas é uma que inclusive a Tata pede pra eu não contar. Então não sei se eu conto ou não. E dá pra contar de uma forma polida, só que eu não vou contar hoje. Se vocês quiserem muito, eu conto ela no próximo vídeo. Mas aí preciso que vocês comentem aqui embaixo. Conta, Vini! Fiquei curioso, fiquei curiosa. Que aí eu já é pesado. Essa realmente foi a história mais pesada que aconteceu na minha vida como corretor de imóveis. Agora, outra que eu pensei pra contar pra vocês, na verdade não pensei qual que a gente poderia contar pra eles, mas eu separei uma outra história que aconteceu recentemente até, faz uns 6 meses mais ou menos, né? Não, um pouco mais, né? Faz um ano. Que foi o seguinte: Vinícius, corretor aqui do meu escritório, ele tinha acabado de começar na corretagem. Literalmente, tinha acabado de começar. Fazia 1-2 meses. Tava no veneno pra receber qualquer comissão. Aí tinha uma casa que eu mesmo já tinha tentado captar e não consegui. E aí ele conseguiu captar. Ele bateu na porta lá, a proprietária estava no dia que ele foi captar. Era uma casa boa, um sobradão, interessante, uma liquidez alta, que tava pedindo 2.500, eu acho, 2.700. Não lembro exatamente o valor, mas era um valor bom, assim, para um imóvel residencial que alugaria assim. Então, pô, em uma semana, 15 dias a gente alugaria. Aí ele captou esse imóvel de uma senhorinha boazinha, gente boa, conversadora. Aí começou as visitas. E aí visitou pra um, visitou pra outro, até que ele mostrou pra uma senhora que a casa estava para locação e para venda. E a senhora, ela gostou muito dessa outra senhora. Assim, uma devia ter na casa ali de uns 60 e pouco, né? A proprietária, né? 60 e pouco, 70, e a outra devia estar na casa dos 50 e pouco, 60, mais ou menos. Uma diferença de uns 10, 15 anos de uma para outra. E aqui alugar, ela tava vendendo imóvel dela, era isso? Era, né? Tava vendendo imóvel dela e mais um carro. Ela tava alugada, tava turbando, não era? Não, exatamente, ela tava vendendo alguma coisa, acho que era o carro dela. Era o carro. Ela tinha um dinheiro guardado, é isso mesmo. Ela tinha um dinheiro guardado, ela tava vendendo mais um carro e queria comprar um imóvel. E ela tinha condição, tinha crédito aprovado, ela já tinha feito simulação, então tava tudo certo pra comprar. E a proprietária tava alugando e vendendo, então seria o mundo perfeito. Ela alugaria a casa, ficaria ali, eu acho que era 1 ano, que ela tinha proposto 6 meses, depois ela compraria. Então a proprietária gostou muito dela, elas, como amigas ali, sabe, bateu o santo. Aí o Vini falou, pronto, aluguei e vendi a casa. Aluguei agora, vou ganhar ali os 50% dos 2 e pouquinho, já me alivia meu mês, e depois eu vou fechar uma venda na casa, acho que era eram 700 conto, mas 600 e poucos conto. Se for 6%, era 30 e poucos mil de comissão bruta, dividida entre imobiliária e o Vini, ele ia ganhar uns 18 conto. Ele foi babando, mandou documentação, cliente, ficha impecável. Aprovamos a ficha dela, o proprietário é ciente de tudo. Ai, que bom que alugou pra ela, gostei muito dela. E eles ficaram papeando muito tempo lá na casa. Então que o Vini falou, nossa, depois que aconteceu, que eu vou contar, o Vini falou pra gente, falou, nossa, e você não parecia que aconteceu o que aconteceu. Aí, fizemos contrato, mandamos pras partes, as duas tinham aprovado o contrato, falaram que tava perfeito, e as duas empolgadas com a locação. Mandamos pra assinar, assinou de manhã. Eu lembro que foi de manhã, que lá pra umas 11 horas assinou o contrato. Felizão, parabéns Vini, bateu o sininho lá, pá, fechei uma locação boa. Foi a primeira locação que ele tinha fechado, que ele captou e ele fechou. Que antes ele tinha fechado só com esse, era a minha captação. Então eu fiquei felizão, pensei, nossa, glória a Deus, o Vini vai dar uma respirada. Apesar de não ser um valor gigante, colossal, mas era um valor que, dava um respiro ali pra ele, sabe? E ainda mostrar que, tá vendo? Num negócio fez R$1.500, mais ou menos. E aí eu fiquei felizão. Cara, passou poucas horas, pouquíssimas horas, acho que umas 4 horas. A proprietária liga pro Vinícius, falando pra você cancelar o contrato. Aí eu falei, mas como assim, dona fulana? Eu quase falei o nome dela. Como assim, dona fulana? Já assinamos o contrato. Não lembro se era calção, acho que era calção. Para seguro fiança. Não lembro qual era a garantia. Também não. Não lembro, gente. Sinceramente, se eu falar, vou estar mentindo, eu não lembro. Mas já tinha feito tudo. Só faltava a vistoria, porque a proprietária morava na casa. Aí tinha até... Olha como a inquilina também foi boazinha.
a proprietária, ela tinha uma casa em cima e uma casa embaixo. Nós tínhamos feito a vistoria, eu acho. Tinha um xadrez. Eu lembro só dela pelas fotos, porque eu acho que o dele não tinha entrado ainda, então... Não foi ele que foi, só se o Vini fez. Mas eu acho que o Vini que fez, mano. Porque tava tudo certo já. Pode ser. Até... Ou eu que fiz, não lembro, gente. Sinceramente, essas informações estão nebulosas na minha cabeça, então não vou contar, senão vou mentir. Aí a proprietária falou que não dava pra fazer a locação mais. A gente teve um problema. Aí, qual o problema, dona fulana? Já tá tudo certo, a senhora tava animada até agora, 3 horas atrás, 4 horas atrás. Que mudou? Ela falou, vendi a casa. Aí nosso mundo caiu. A gente falou, mano, como assim a senhora vendeu a casa se a gente acabou de alugar a casa? E a cliente alugou e quer comprar a casa. E ela já tava se organizando pra vender, era um carro mesmo. Tava se organizando pra vender um carro pra poder comprar a casa. Não, eu vou contar ainda. A dona fulana falou, já assinei o contrato. Já recebi até o sinal. Desfaz aí o contrato de locação. Tipo, tal. Aí, o Vini falou, mano, que eu faço tal. E eu sou muito pró-paz, assim. Pró, tipo, mano, não era pra ser nosso, vamos atrás de outro. Aí eu conversei isso com ele. A gente foi falar com a inquilina. Aí ele falou, ó, dona fulana, acabamos de assinar o contrato. Estamos convictos que a senhora ficaria com a casa, mas a proprietária acabou de falar que vendeu pra outra pessoa. Pensando que ela falaria, poxa, que bosta, nossa, situação. Mano, a mulher bateu o pé e falou, tá bom, eu quero multa. Aí a gente falou com a proprietária falou, não tem multa. Nem entreguei as chaves ainda. Aí só tinha um contrato. A gente começou já, mas ó, tem um contrato, certo? Tem que pagar a multa. E a proprietária é uma senhorinha que os filhos, aí você entende os porquês, né? Os filhos não davam atenção pra ela. E ela ficava na visita se lamentando pro Vini. Tipo, ai, meus filhos nem querem saber de mim. Me largaram. Eu sou uma senhora viúva sozinha. Tô aqui no mundo sozinha. Meus filhos não se importam comigo. E aí ela começou, mas eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Eu falei, pô, mas a senhora não recebeu o sinal? Paga pra ela a multa. Não. Aí a cliente falou, eu quero multa. Se eu não receber multa, eu vou processar ela. E vocês, imobiliária. Agora deu mesmo, viu? Aí eu falei, mas eu não tenho nada a ver com a venda. Não foi nem eu que vendi. Se fosse eu pagaria pra ela a multa. Eu falei, não foi nem eu que vendi. Foi outra imobiliária. Aí a proprietária foi e passou o contato da corretora. Aí a corretora começou a falar pra proprietária, fala pra ele que não tem nada não de multa, porque não entregou as chaves, não tem nada definitivo ainda, então pode cancelar, pode falar. Aí, sabe aquele corretor típico, que é o corretor que só pensa na comissão? Não pensam na situação e quem tá prejudicando, só pensa na comissão, assim, vou ganhar, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, só pensa nisso. E meio tipo, caguei pra imobiliária com o que a senhora fez. E ela, a proprietária, senhora ingênua, inocente assim, né? Inocente, não. Mas ela foi bem sacana. Bem sacana. Mas ela pegava as conversas com a corretora e mandava pra gente. Então a gente conseguia ter os áudios da corretora. E a gente começou, aí ela passou o contato da corretora pra gente. A gente ligou pra ela brigando. A corretora falou, não quero saber, já assinei o contrato aqui. Já assinamos o contrato da venda, tá vendido imóvel. Acabou, vai ser financiamento. Só que pegou também na parte, até a gente ficou desconfiado porque não dava financiamento na casa. Tanto que quando a cliente foi comprar, a gente falou pra ela, falou, a gente vai tentar fazer o financiamento, mas acho que não vai passar. Então seria bom a senhora ver outra forma de pagar o residual. Por quê? Eram 2 casas, então tinha uma casa em cima e uma casa embaixo. Que era uma edícula, basicamente. Mas o banco às vezes entende uma edícula como uma segunda residência. E ele não aprova a engenharia. Então a gente já tinha orientado a cliente em tudo, tá? Ela estava ciente de tudo isso. Aí eu falei, da forma que tava sendo, ela falou que tinha lá no sinal, ia pagar mais uma entrada e financiar o restante. Eu falei, mano, muito difícil isso acontecer. Muito difícil, muito. E ainda falou que era pela Caixa Econômica, que, sim, pelo Itaú, às vezes até passa. Porque o Itaú, às vezes, nem faz vistoria no imóvel. Agora, Caixa Econômica, não. E ainda mais há um ano atrás, todo imóvel eles mandavam o vistoriador lá. E aí, a gente tentando conciliar a situação ali, falamos com a inquilina, ela falou, Vinícius, não tem que fazer. Aí até eu entrei na jogada pra poder resolver. Ela falou, e Vinícius eu, né? Falou, Vinícius, não tem que fazer. Eu vendi até meu guarda-roupa pra poder ir pra esse imóvel. Que meu guarda-roupa não ia caber lá no apartamento, eu vendi. Me desfiz dele e ainda eu tô sem guarda-roupa agora. Já até entreguei pra mulher que comprou. Eu já tava contando com aquela casa. Eu vou processar vocês e ela. Eu tentando argumentar. Pô, dona fulana, não tem nada a ver com essa situação. Processa ela, beleza. Eu respeito a decisão da senhora, mas que eu tenho a ver?
eu fui lesado e não recebi a comissão, ainda vou ter que pagar um processo. E na ocasião, faz um ano e pouco atrás, faz um ano e pouco, porque eu tinha muito medo de processo. E eu falei, mano, isso aí foi até um dos pontos que me deu um pouco de calejado, assim, tipo, vai dar processo? Então vamos pro processo mesmo. Aí já resolve lá judicialmente, às vezes eu até ganho algum dinheiro em cima. Mas aí eu fiquei pra ela, falei, mas eu morro de medo, com o cu na mão, de levar um processo, ter que pagar, ainda mais quando tava começando, isso faz um ano e meio, então, mais ou menos. Você tinha acabado de entrar também, eu achei isso mesmo. Eu não lembro nem se a Nicole já tava, acho que tava só eu ainda, sabe? Eu achei isso mesmo. Foi logo que o Ale começou mesmo. Então, verdade que o Ale entrou primeiro que a Nicole. Ele entrou, acho, 1 ou 2 meses depois, a Nicole entrou. Então, eu tava cagado, sem dinheiro algum, assim, pra trabalhar. Tipo, beleza, vamos pagar aqui. Eu sou muito certinho com o pagamento. Então, pô, se me processarem e ter que pagar um valor, eu vou pagar. Por mais que seja indevido, hoje eu acho que eu brigaria mais. Mas na ocasião eu falei, mano, paga pra resolver a situação. Como eu disse, eu era muito E a inquilina falou, não, eu quero receber meus direitos, eu estou sendo lesada. Isso foi tipo numa quinta-feira, mais ou menos. E aí eu falei pra proprietária, você vai ter que pagar a multa, você vai receber o valor da venda. Ela falou, mas a venda eu vou receber e já vou ter que pagar outro imóvel. Aí ela foi procurar outro imóvel e viu que com o valor que ela tinha vendido, ela não conseguiria comprar outro imóvel que ela queria também. Loucona, mano, loucona. E ela foi na imobiliária acho umas 2 vezes, chorar. E ela chorou real. Mas você vê que é uma senhorinha muito fragilizada, muito perturbadinha, assim. Foi perdida também, né? Perdida, toda... Não era inocente, mas era perdida, era... sei lá, outro mundo, assim, ela vivia, sabe? Em outra atmosfera. E aí ela veio chorar na imobiliária e falou, dona fulana, vamos tentar resolver aqui de uma situação, mas a senhora vai ter que pagar. Vai ter que pagar pelo menos alguma coisa pra mulher cancelar esse contrato. E aí, o que aconteceu? Isso foi na quinta, aí deixamos sábado e domingo meio que de gelo, nem tocamos mais no assunto. Segunda-feira a gente conversou de novo com a mulher. Até que todo mundo parou no escritório pra gravar a ligação, assim. A gente fez tudo pra ter prova que a tiazinha era louca, que também tentasse resguardar. Aí eu lembro que teve uma hora que a gente conseguiu tirar o corpo da imobiliária fora, que ela entendeu real, tipo, porque no começo ela tava assim, não quero saber, eu tô sendo lesada, vou lesar vocês também. Aí depois eu consegui, eu não, né, eu chamei que um conjunto de pessoas ali, eu, Vini, a Tata, conseguimos resolver que fosse de uma forma amigável. Mano, eu acho que tá errado esse lugar, não tá não? Mas isso aí, não. Acho que não dá pra ver que tá com puta mano, eu tô conseguindo enxergar. Se você é corretor de imóveis e não sabe fazer parte de contrato, a gente deixou um pacote pronto. Contrato de venda, locação, administração, rescisão. Cara, tem todo tipo de documento que a gente usa aqui na minha imobiliária. Eu fiz nas partes que você precisar alterar. Tá em amarelo, bem didático pra você comprar. É algo vitalício. Você compra, nunca mais vai ter que pagar. Já tá tudo meio que mastigado pra você fazer. Compra lá, tá barato. Link pela Hotmart e... é isso. Aí você ajuda o canal e também a gente ajuda você. Porque é literalmente os contratos que eu uso aqui. Fechou? Então, gente... E aí eu lembro que eu consegui, o conjunto de fatores ali, conseguimos tirar o corpo da imobiliária. Aí ficaria só entre a véia lá, que seria penalizada pelo que ela acabou fazendo. Mas por algum milagre, mano, na segunda-feira ou na terça, não lembro, no começo da semana, assim, que se passou, a tiazinha pensou melhor, a locatária, pensou melhor, viu que não ia resolver em nada, ou se ela recebesse... Ela ia lesar a tiazinha lá, que foi a filha da mãe, e falou, tudo bem, não vou entrar mais com processo, não vou entrar com nada, só cancela tudo. Eu acho que foi seguro fiança, mano. Sabe por quê? Eu lembro que a gente teve que pagar um valor. Acho que eu tive que pagar ou a proprietária pagou um valor da primeira parcela. Acho que foi isso. Acho que teve alguma coisa assim. E aí a gente conseguiu tirar o corpo da imobiliária e salvar a proprietária. Aí no final... Depois que resolveu tudo, esse auê todo, a proprietária vai lá e me fala que, na verdade, ela não vendeu o imóvel. Ela tinha falado que tinha assinado. A corretora era tão filha da puta que ela fez. Ela mostrou o imóvel, o cliente gostou, ela falou pra proprietária, e a proprietária, louca do jeito que era, já tinha dado como vendido. A corretora orientou a proprietária em falar que já vendeu e cancelar o contrato. No final de tudo, o que aconteceu? Ela não vendeu o imóvel, ela não alugou o imóvel, depois ela chorou pro Vini pra poder pedir pra mulher, que ela pediu pra voltar pra locação. Ela pediu pra voltar pra locação ainda, fala com a menina lá, vê se ela não quer ainda o imóvel. A gente não falou, porque falou, mano, até descadastramos o imóvel dela, nem anunciou mais. Porque, mano, que
situação horrível causada por ela pura e simples, sem ter fundamento algum, mano. Não tinha fundamento algum que ela fez. E aí a corretora também tirou o corpo fora, fingiu que nada tinha acontecido, falou que simplesmente... É que eu entendo, assim, às vezes já aconteceu o caso de, tipo, um cliente, eu visitar um imóvel com um cliente, e o cara falou, meu, gostei muito, é o que eu quero, perfeito, o valor é exatamente o que eu preciso, tá tudo ideal. Aí, no começo de profissão, eu achava que já tava fechado o negócio. Só que esses clientes que falam que é tudo muito lindo, tudo muito bom, são se não fecham o negócio. Os filhos da mãe vai lá e dá uma desculpa. Ah, mas meu pai morreu. Ah, mas isso aqui aconteceu. Aí vai lá e desbaratina e sai do negócio. Então, achei que essa corretora devia estar no começo de profissão. O cliente deve ter falado isso pra ela. E ela considerou que estava vendido, já estava assinado, já tinha até pago a comissão, o sinal. E ela fez a cabeça da proprietária no final. Perdeu a venda, perdeu a locação. A cliente quase processou a proprietária. Quase processou a gente também, mas com muito jogo de cintura. E eu também marquei reunião com a cliente, marquei reunião com a proprietária, marquei reunião com todo mundo. Com o Vini também eu marquei uma reunião pra poder resolver lá umas situações que... Eu lembro que teve alguma coisa, eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que teve uma situação que ele fez que ele falou, mano, não faz isso não. Ele falou com a cliente. Foi ele que falou com a cliente antes de ter falado com a gente da situação. E eu achei ele, como ele tava no começo da profissão, ele falou alguma coisa meio tipo... imputando que não entregou as chaves, não tem nada feito. Foi mais ou menos isso. E aí o cliente foi onde se cresceu e falou todo aquele absurdo, tipo, não, vocês estão envolvidos também, quero saber nada, não. Então a gente conversou com o Vini também para poder resolver a situação. Então, o que eu sempre digo, o contrato só tá finalizado, o negócio só tá fechado quando tá o contrato assinado, os valores pagos e, de preferência, a chave entregue. Porque enquanto não entrega as chaves, o cliente pode alegar que ele não está na posse do imóvel. E realmente pode alegar. A gente perde a razão em cima disso. Enquanto não paga valores, às vezes pode querer cancelar, tentar alguma tratativa. Já aconteceu, não vou dizer inúmeras vezes, mas já aconteceu algumas vezes comigo, de eu fechar o negócio, assinar o contrato, a pessoa não pagou nada e desistir da venda. E aí, pela situação de tipo, não, vamos ser flexíveis, vamos resolver a situação para partir para um outro cliente, cancelar o negócio com o contrato assinado. Então, eu só tenho realmente o negócio fechado quando o dinheiro cai na minha conta. Tipo, eu só conto com o dinheiro quando ele cai na minha conta. Não é nem quando eu fechei, assinei, deu sinal, não. Quando cai na minha conta, aí beleza, eu conto com aquele dinheiro. Enquanto isso, é só balela. Tem até um galpão que eu fechei recentemente foi em novembro, que ele estava em construção, foi entregue faz pouco tempo, faz uns 2 meses, mais ou menos. O cliente falou que ele tava pensando... Até o último momento dele pegar a chave, ele tava pensando em desistir da locação. Falei isso pra você? Não. Ele falou, ele teria que pagar a multa e tal, teria um monte de coisa, porque até o proprietário tinha feito algumas obras pra ele no imóvel, que ele tava em construção e acabou adequando o projeto pra ele. Mas ele tava querendo desistir. Imagina se eu estivesse contando com a comissão de um negócio. Tudo bem, receberia uma parte da multa? Receberia. Mas ainda assim, sabe, tipo, conta só com o dinheiro na sua conta. Acho que é o melhor dos mundos pro corretor. E não considera a palavra do cliente como fechado. E isso é o pior dos mundos quando o corretor acaba ouvindo um nossa, amei. E na verdade a pessoa só tava querendo agradar seus ouvidos. Né? Sabe um jeito de evitar que as coisas aconteçam? Os contratos. E deixa dar uma venda. Os contratos nós temos aqui disponível para venda. Inclusive, se o Matheus vai colocar o link aqui, ó, ou a informação, tá na descrição. Desce lá, vai ser o primeiro link. Coloca no primeiro link. Normalmente é o primeiro ou o segundo link, na parte dos vai links tá lá. ali. Entra lá, você vai comprar nossos modelinhos de contrato. Tem contrato de venda, contrato de locação, contrato de administração, contrato de rescisão, tem contrato de seguro-fiança, contrato de calção, contrato de fiador para locação. Então é bem completinho, são os modelos que eu uso aqui no meu escritório. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva e torne-se membro. Também que a gente troca bastante ideia com os membros, tira bastante dúvida, a gente vai se estimulando, tem um grupo no WhatsApp com todos os membros que estão ativos. Então a gente vai um animando o outro ali, e aí, tá captando quantos imóveis já captou, e como faz tal coisa, e a gente vai meio que batendo um papo ali, sempre eu tenho um tempinho, vou lá e respondo. E tem a partir de R$12. Mas o que eu sugiro mesmo, é o último plano. Não por ser mais caro, claro que eu vou ganhar mais, é óbvio. Mas é porque eu consigo fazer uma live com você em particular. Então,
todas as suas dúvidas reais que você tá sentindo na sua pele. Tipo, Vini, tô com dúvida de fazer tal coisa, tô com dificuldade nisso. Eu vou tirar suas dúvidas, eu vou te mostrar esses exemplos que eu tenho aqui. Cara, eu tenho uma infinidade. E aí é legal, eu fiz uma live esses dias aí com umas meninas, que era exclusiva desse modo aí. E conversando com elas e vendo as dúvidas dela, eu já tinha passado, eu já sabia resolver de uma forma muito mais ágil, muito mais simples, muito menos sofrido que elas acabariam passando. Eu percebo, tipo, puta, eu tenho muito a agregar com quem tá começando. E pra quem já tá no método intermediário ali, sabe? Tá começando eu saí de 5 para 10 mil e agora tô querendo pegar 15 a 20 mil de faturamento. Cara, eu consigo te ajudar. Eu sou um corretor que, durante muitos e muitos anos, eu tenho 10 anos de profissão. Nos últimos 6 anos, mais ou menos, nos últimos 6 anos eu faturo mais de 20 mil reais por mês. No meu bolso, como corretor. Isso sendo corretor, sem falar imobiliária, tá? Então, eu tenho muito a agregar. Já faturei 25, 30, 50 e pouco. Mas você tá nesse estágio inicial, consigo te ajudar nisso, pra você começar a chegar nesses valores. Eu sei que a média dos corretores fatura entre 3 e 5 mil reais. Dá pra ganhar mais, corretor. Vamos ganhar mais. Então, se torne membro aí que eu consigo te auxiliar em tudo. Fechou? Espero ter gostado. Tchau.